A gravação, agora tá gravando. Eu acho que no começo gravou eu falando com a minha mãe. Então, se vocês assistirem a aula gravada, deve ter eu falando com a minha mãe no telefone. Que ela ligou bem no comecinho da aula. Olha só, hoje a gente vai falar um pouco sobre outras relações trigonométricas, tá? Essas relações, elas são bem parecidas com seno e cosseno, vocês não vão ter muita dificuldade, é mais o nome que muda, e aí vocês entenderem como você troca dessa relação para outra, né? Então, como você troca dessa nova relação para a relação que a gente já conhece, que é seno, cosseno e tangente, né? Então, eu acho que não vai ter muita dificuldade. Além disso, antes de eu começar, eu tinha dado de lição de casa para vocês a aula 14, né, que é da apostila 2 já. Vocês conseguiram fazer? Vocês olharam? Eu coloquei a correção, eu não, né? O Rubão colocou a correção lá no AVA, então acredito que esteja lá, eu não olhei, mas acredito que esteja lá. Se não estiver, vocês me avisam, tá? Que aí eu mando para vocês ou peço para o Rubão colocar de novo, qualquer coisa. Tá lá, sim. Tá? Tá lá sim? Ah, então beleza. Então tá lá a correção da aula 14. Eu achei ela bem tranquila. Natália, você viu? Você achou tranquila? Aham. Tá. E hoje eu vou passar a aula 15 e 16 também, que o comecinho dela, os 3 primeiros exercícios vocês sabem fazer também. Então hoje de lição de casa também tem a aula 15 e 16 e eu faço do mesmo jeito. Eu coloco a correção lá no AVA para vocês, tá bom? E aí fica... Professora, Oi. desculpa, vocês estão falando da apostila geral ou do livro de exercícios? Da apostila geral. Ah, tá, justo. Tá? A aula 14 da apostila 2 mesmo, da nova. Tá? Não de lição de casa. Tá bom? Ok. Porque Você como eu estava falando tá tranquilo e, tipo, não tá tranquilo, não. A lição não de tá casa tranquilo. não tá, não. Não, é a aula 14, mas a aula 14 eu pensando acho que na tá, porque é apostila. bem bobinho. Quem que tava falando? Pode falar. Não? Tá. Então, mas é bem tranquila, tá, David? Depois você dá uma olhada na aula 14. Se tiver dúvida, você me fala, tá? Então tá. E é isso. Então vamos lá para as relações trigonométricas. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Acho que é essa. Isso aqui, maravilha. Vamos lá. Então, olha só. A gente já conhece seno, cosseno e tangente, tá? Se vocês olharem aí, eu vou, na verdade, fazer mais ou menos o que tá na apostila de vocês, esse resumo que tá em cima, que na verdade nessa aula nem é resumo, é só isso mesmo, tá? Então não tem muito o que falar, mas só para explicar para vocês eu vou escrever aqui de novo. Então, a primeira função que tem aí é uma função que vocês já conhecem, que é tangente de x, que é seno sobre cosseno. Ixi, peraí, gente. Tangente de x, que é seno sobre cosseno. Tá? Tudo bem? Essa é a normalzinha, né? Depois, tem uma outra, que é a cotangente. O que é a cotangente? É a função inversa da tangente. Então, inverso é quando eu troco o de cima pelo de baixo. Certo? Então, cotangente, eu vou trocar o seno pelo cosseno. Então, o cosseno vai para cima e o seno vai para baixo. Tá? Isso é a cotangente, é quando eu troco o de cima pelo de baixo. Tudo bem? Depois, a terceira função que aparece aí para vocês é a secante de x. Eu vou escrever as duas já, tá? E a cossecante de x. Tudo bem? E aí, aqui é onde vocês mais se confundem, na secante e na cossecante. Por quê? Porque secante é o contrário da função cosseno. E a cossecante é o inverso, né, da função seno. O que parece ao contrário, né? Porque você pensa em secante, lembra quem? Lembra seno. E cossecante te lembra quem? Te lembra o cosseno. Mas é o contrário. Então, quando a gente estiver trabalhando com a secante e com a cossecante, lembra sempre que é o contrário do que te parece na mente, tá bom? Então, a secante é o inverso da função cosseno, ou seja, é 1 sobre cosseno de x. Já vai aparecer aí que eu escrevi, tá? E a cossecante é 1 sobre o seno de x. Tá, apareceu. 1 sobre o seno de x. Tá? Então, são essas 4 funçõezinhas aí, que é o que a gente vai trabalhar nessa aula.
Eu, particularmente, só uso elas. Do ladinho tem as identidades trigonométricas aí na apostila de vocês. São só mais coisas para vocês decorarem, na minha opinião, tá? A relação fundamental, que isso a gente tem que saber, né? Que é seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1, que a gente já viu na aula passada. Então, isso a gente tem que saber. A gente tem que saber a tangente, que é seno sobre cosseno, a cotangente que inverte a tangente, a secante que inverte o cosseno, a cossecante que inverte o seno e a relação fundamental. Se a gente souber isso e com a relação fundamental, a gente consegue fazer todas essas identidades que aparecem aí embaixo, ó, tangente de x vezes cotangente de x igual a 1, secante ao quadrado de x igual a 1 mais tangente ao quadrado de x. E aí a quarta identidade está errada na apostila de vocês. Ela é assim, ó. Eu vou escrever ela aqui embaixo. Ela é cossecante ao quadrado de x igual a 1 mais cotangente ao quadrado de x. Arruma, tá faltando esse 1 aqui, ó. Na apostila de vocês. Tá? Arrumou? Eu vou falar de cada uma delas, dessas relações que aparecem aí, mas, de novo, eu não acho que vocês têm que decorar, tá bom? Eu acho que se a gente entender o que é uma identidade, né? Como é que funciona uma identidade, a gente consegue, a partir dessas daqui, e usando a relação fundamental, resolver qualquer problema que tenha. Eu nunca resolvi um exercício usando essas identidades, mesmo porque eu não decoro nada. Então, eu não decorei, não uso e pronto. Eu consigo resolver só usando essas daqui e a relação fundamental. Aí, às vezes, né, acontece quando você está dando aula e um aluno tem lá o livro dele e tem a relação fundamental lá escrita, aí você está fazendo lá o seu exercício, às vezes eu estou resolvendo na lousa ou qualquer coisa do tipo, e eu uso só essas básicas aqui, aí o aluno fala, mas eu não posso usar a identidade porque eu sei que isso é igual àquilo. Você pode, mas, sinceramente, eu acho que na hora do vestibular vocês não vão lembrar. Né? Então, a gente sabendo essas básicas, as principais, e a relação fundamental, a nossa vida está resolvida, tá bom? Mas se vocês quiserem decorar, se vocês quiserem anotar, fiquem à vontade, tá bom? Então, ó, a primeira aí que ele... Oi, pode falar. Desculpa, é que eu não consigo levantar a mão, é a Letícia. No caso, então, vai fazendo várias substituições para não utilizar essas identidades. Isso. Na verdade, vocês vão ver que nos exercícios, eles trabalham com isso daqui, né? Cotangente, nos exercícios dessas outras relações, né? Cotangente, secante e cossecante. A maioria dos exercícios, o que eu faço? Eu transformo para cosseno, seno, ou 1 sobre cosseno, ou 1 sobre seno, e a gente nem usa, assim, realmente isso daqui, cotangente, secante ou cossecante. A gente já usa a relação delas. E aí eu não preciso dessas outras identidades porque a gente sabe a relação fundamental. É basicamente isso. Tá bom, obrigada. Tá? Ó, essa primeira que ele dá aí para vocês, tangente de x vezes cotangente de x igual a 1, ela é meio que óbvia. Por quê? Porque uma não é o inverso da outra, né? Então eu vou fazer aqui de azulzinho, tá? Para vocês, para dizer que é a resolução, sei lá. Então, ó, tangente de x vezes 1 sobre tangente de x. A tangente de x não vai cancelar com a tangente de x? Isso não vai dar 1? Então, por que eu preciso decorar, entende? É isso que eu tô falando. Né? É só você transformar. Se você pegar aqui a tangente de x vezes com a tangente de x, transformou, isso deu 1. Pronto. Tá? Vou escrever a segunda aqui que ele põe no caderno de vocês. E aí a segunda... eu não vou resolver aqui, eu vou para o exercício 3. Acho que é o 3, 1 mais tangente ao quadrado de x. Essa é a terceira, tá? Eu vou resolver ela lá no exercício 3, gente. Então, eu vou mudar a página aqui, mas eu já volto, tá? Ó, o exercício 3. Ele quer que você prove que a secante ao quadrado de x é igual a 1 mais tangente ao quadrado de x. E aí, essa prova, ela pode acontecer de duas formas, tá bom? Eu posso provar que eu vou chegar em duas coisas iguais dos dois lados. Então, por exemplo, eu vou chegar que 3 é igual a 3. E aí eu provei que a minha identidade é válida.
porque eu cheguei em duas coisas iguais. Ou eu posso partir de um membro dessa igualdade. Então, por exemplo, eu posso partir ou do secante ao quadrado de x, ou do 1 mais tangente ao quadrado de x, e chegar Tem nada aqui para você. no que tem do outro lado. Tudo bem? Então, olha só, eu vou fazer dos dois jeitos com vocês. Primeiro, eu vou sair desse segundo membro aqui da igualdade, de 1 mais tangente ao quadrado de x, e vou chegar no secante ao quadrado de x, tá? Então, olha só. Vamos lá. Então, 1 mais tangente ao quadrado de x. Vamos usar aquelas 4 primeiras que a gente estava falando lá. Tangente não é seno sobre cosseno? Certo? Então, eu vou escrever isso como 1 mais seno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x. Tudo bem? Aí aqui eu vou fazer MMC. Por quê? Porque eu tenho um número mais uma fração. Então, posso fazer daquele jeito que a gente faz quando tem número inteiro e fração? Ó, eu multiplico e depois a gente soma? Vai ficar cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x. Espera aí que tem alguém fazendo uma pergunta. Vou mandar. Então, ó, multiplica e soma. Então, aqui vai ficar assim, ó. Isso vai ser igual a cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x. Tudo bem? Eu multipliquei aqui o cosseno ao quadrado de x por 1, aí somou o cosseno ao quadrado de x e tudo ficou sobre cosseno. Só que o que é cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado? Não é a relação fundamental? Isso não dá 1? Então, eu vou substituir o que tem aqui em cima por 1. Isso vai virar 1 sobre cosseno ao quadrado de x. Tudo bem? E se é 1 sobre cosseno não é a secante de x? Então, 1 sobre cosseno ao quadrado é a secante ao quadrado de x. Pronto. A gente saiu do segundo membro e chegou no primeiro membro. Tudo bem? Dava para fazer ao contrário, dava para sair do secante ao quadrado, é que eu acho menos óbvio sair da secante e chegar aqui, né? Porque você vai ter que escrever dessa forma, aí você vai ter que escrever o 1 como relação fundamental, aí você vai voltando, tá? Para chegar aqui. Mas a ideia é basicamente a mesma, tá? Esse é o primeiro jeito. Eu saio de um membro e chego no outro. O outro jeito da gente provar isso é a gente chegar numa igualdade dos dois lados. Então, olha só, vou passar um traço aqui e vou fazer o segundo jeito aqui embaixo. Eu vou sair da igualdade, que é secante ao quadrado de x. Já vai escrever aí, tá? Que tá lento a internet. Mais tangente ao quadrado de x. Deixa eu esperar ele escrever. Não quer. Foi. Ele vai escrever. Então, ó, vou sair da igualdade que a gente tem e eu vou resolver os dois pedaços. E aí a gente vai chegar em alguma coisa igual a outra, tá? Então, o que era secante? Secante não é 1 sobre cosseno? Então, eu vou escrever a secante ao quadrado como 1 sobre cosseno ao quadrado de x. Tá? E a tangente é seno sobre cosseno. Então, eu vou escrever como seno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x. Tudo bem? Agora, eu vou tirar o MMC aqui, porque esse 1 não tem nada embaixo. Então, da mesma maneira, ó, o MMC vai ser cosseno ao quadrado de x, dos dois lados, né? Então, vai ficar cosseno ao quadrado de x, cosseno ao quadrado de x. E aí vai ficar 1 e cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x. Certo? E isso daqui é a relação fundamental, ó, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado. Então, eu vou ter que 1 sobre cosseno ao quadrado de x é igual a 1 sobre cosseno ao quadrado de x. Até aqui, no caso, se você quiser cancelar o cosseno ao quadrado com cosseno ao quadrado, você vai achar que 1 é igual a 1. E é uma verdade. Então, você prova o que ele está dizendo lá em cima. Tá bom? Vocês podem fazer dos dois jeitos.
dúvidas nisso? Não? Pronto. Professora, Oi, pode Pode falar. ir, Breno. não pode falar. Eu só fiquei com a dúvida. Da onde você tirou aquele primeiro 1? 1 mais seno ao quadrado x dividido por cosseno ao quadrado. Esse aqui? É, o 1 que tá do lado. Esse Da onde você daqui, tirou ó. esse? Ah, não, eu continuei aqui, ó. Era 1 mais tangente ao quadrado de x, ó. Eu saí Isso. desse membro aqui da igualdade. Você fez Ele substituição aí também. ele só continuou. Aqui é uma igualdade, vai seguindo a linha. É como se o que está escrito aqui é igual ao que está escrito aqui. Eu só estou mudando o formato, tá? Que vai ser Ok. igual ao que está aqui, que vai ser igual até eu chegar no que está no primeiro membro, ó. Ok, obrigada, prof. Nada. Breno, fala. Era a mesma pergunta, professora. A mesma? Tá bom. Obrigado. Nada. Tudo bem, então? Nessa igualdade? De novo, acho desnecessário a gente decorar isso daqui. Ninguém vai cobrar que a gente decore isso, né? Se eu sei o que é secante, se eu sei o que é tangente, eu consigo resolver e criar essa identidade caso necessário, tá? Então, vou voltar lá na outra página para a gente só concluir o quarto item lá. Que é esse aqui, cossecante ao quadrado de x é igual a 1 mais cotangente ao quadrado de x, tá? Então, de novo, cossecante ao Professora, quadrado... Oi. desculpe, o Manuel tá te chamando. Oi, Manuel, pode falar. Desculpa, é que eu tô Imagina. resgatando ainda algumas coisas, então eu tô assim, O viajando meu na marido me falou que você é aluno novo, né? Isso. Tá. Então, por exemplo, todas essas fórmulas que a senhora está colocando aqui é para montar uma conta, é isso? É uma fórmula para eu resolver É como mais ou menos isso, Manuel. Vamos lá. Na verdade, a gente já aprendeu algumas relações, a gente já aprendeu a fazer equação trigonométrica, a gente já aprendeu a fazer... a trabalhar no círculo trigonométrico. Não sei se você lembra disso tudo. Faz tempo que eu saí do ensino médio. Faz Ainda tempo, estou né? resgatando ainda. Tá. Eu acredito que o Rubão tá... Gente, o Rubão tá disponibilizando as aulas só no YouTube? Como é que tá? Tá tudo no YouTube. Tá tudo no YouTube? Então, Manuel, eu vou fazer assim. Depois que terminar a aula, você tá no grupo do WhatsApp, não tá? Tô. Tá. Então, eu vou pegar aula por aula e eu vou fazer uma sequência para você. Que Tá bom? Aí você assiste essas aulas na sequência, porque assim, se você tem dúvida lá atrás, o que eu vou falar agora não faz muito sentido. Né? Tá bom? Então, assim, vai olhando a aula, tira as dúvidas que você tiver, não tem problema, mas depois aí eu vou fazer uma sequência para você e você assiste as aulas para você conseguir retomar. Tá bom? Ótimo. E aí, Tá o que você tiver dúvida das aulas anteriores, você me manda no WhatsApp particular e a gente vai tirando essas dúvidas. Que maravilha. Tá bom? Obrigado, viu? Imagina, vamos lá. Então, aqui dessa quarta relação que a gente tem, né? Cossecante ao quadrado é igual a 1 mais cotangente ao quadrado, então eu vou usar o que eu sei de cossecante. O que é cossecante? Ela é 1 sobre o seno. Então, aqui eu vou escrever essa cossecante ao quadrado como 1 sobre seno ao quadrado de x. Tudo bem? Isso vai ser igual a 1 mais... O que é cotangente? Cotangente é o cosseno sobre o seno. Então, eu vou trocar e vou escrever aqui como cosseno sobre seno ao quadrado, tá? Então, cosseno ao quadrado de x sobre seno ao quadrado de x. Ok? Faço MMC aqui, ó. E aí eu vou ter assim, ó. 1 sobre seno ao quadrado de x é igual a seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x. Tá? Manuel, só para você entender aqui, ó, a hora que a gente vai fazer esse MMC, quando a gente tem, eu vou escrever aqui do ladinho, ó, tipo 2 mais 3/5. Né? Eu tenho que fazer o MMC para somar fração, né? Então, na escola, normalmente a professora ensina assim, você põe o 1 embaixo do 2, aí você tira o MMC de 1 e 5, que é 5, aí você divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Né? Então, fica 5 dividido por 1, 5, vezes 2, 10. 5 dividido por 5 dá 1, vezes 3, 3. E aí você soma, que dá 13/5.
né? Normalmente a gente faz assim. Aí eu falei para eles, principalmente quando a gente vai falar de círculo trigonométrico, para fazer essa continha rápida, a gente faz assim, ó. Sempre que eu tiver um inteiro e uma fração, eu saio do denominador, multiplico e somo. Então, 5 vezes 2, 10, mais 3, 13. 13 sobre 5. Tá? E foi isso que eu fiz aqui, ó. Seno ao quadrado de x vezes 1, seno ao quadrado, mais o cosseno, ó, é o que apareceu aqui em cima, sobre o seno ao quadrado. Tá? Então, só para ficar claro aí, que senão parece que eu tô falando grego, né? Deixa eu apagar aqui. Tá. E aí, aqui nessa relação, o que a gente tem? 1 sobre seno ao quadrado de x. Ó, o que está aqui em cima dessa fração, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, é a relação fundamental. Então, isso tudo é 1. Então, 1 sobre seno ao quadrado de x. Então, eu encontrei coisas iguais, ó. A identidade é válida. Tudo bem? Então, o que está escrito de azul aqui, eu estou provando essa fórmula que ele deu, tá? De novo, a gente não precisa decorar ela. Tudo bem, gente? Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver. Ah, tá bom. É isso. Posso ir para os exercícios? Depois eu mando as páginas para vocês, tá? Então, vou aqui para o exercício 1. O exercício 1, ele fala assim: sendo x um arco do segundo quadrante, tal que o seno de x é igual a 1/4, calcule os valores de cosseno, tangente, cotangente, secante, cossecante. Esse é um exercício bem basiquinho para a gente usar as relações que a gente aprendeu na aula, tá? Então, olha só. Ele me deu quanto vale o seno de x. Ele falou, olha... Opa, tá de azul ainda. Ele falou, o seno de x é igual a 1/4. Tá? Primeira coisa que ele me pede é o cosseno. Se eu tenho seno e eu preciso do cosseno, o que vocês vão usar é a relação fundamental. A relação fundamental tem que estar na mente de vocês, tá? Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Essa é a relação fundamental. Vai escrever. Com muita fé no coração. Aí, escreveu. Tá? Então, essa é a relação fundamental. É isso que normalmente a gente usa quando a gente tem o seno ou o cosseno e quer achar o outro. Então, vou colocar 1/4 aqui, ó, no seno ao quadrado de x. Então, vai ficar 1/4 ao quadrado mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Quanto que é 1/4 ao quadrado? É 1 sobre 16. 1 sobre 16. Mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Eu quero achar o cosseno, não é isso? É igual a equação, ó. Passa 1/16 para o outro lado, então ele vai ficar negativo. Então, cosseno ao quadrado de x é igual a 1 menos 1 sobre 16. Certo? Ó, olha o MMC aqui, ó. 16 vezes 1, 16. Menos 1, 15. Então, cosseno ao quadrado de x vai ficar 15 sobre 16. Tudo bem? Dúvidas até aqui? Não? E aí a gente precisa passar o quadrado para o outro lado. Certo? Como é que o quadrado passa para o outro lado? Ele passa como raiz e eu não posso esquecer que aparece aquele mais ou menos. Lembra do mais ou menos? Sempre que a raiz passa para o outro lado? Então, o cosseno de x só um minutinho, gente. Carol, para cima. O cosseno de x vai ser igual a mais ou menos a raiz de 15 sobre 16. Escreveu aí. Eu consigo tirar a raiz de 15? Não, mas a de 16 eu consigo. Então, o cosseno de x ele vai ser mais ou menos a raiz de 15 sobre 4. Tá?
Só que olha só. Vamos lá. Professora, Oi. Fala, Dani. Fala, Dani. Dani ficou muda. Dani, manda mensagem. Vamos continuar enquanto a Dani tenta mandar mensagem. Deve ter caído a internet dela. Não sei. Ó, então aqui, ele fala que o X é um arco do segundo quadrante, lá no enunciado. Ó, vou pintar lá no enunciado. Ó, segundo quadrante. Tá vendo aqui, ó, segundo quadrante. O que que isso me diz de ser o segundo quadrante? E aí, para o Manuel, não sei se isso vai ser uma surpresa. Vamos lá, Manuel. A gente tem na trigonometria o círculo trigonométrico. Vou desenhar ele aqui do ladinho, ó. Círculo trigonométrico. Ele é um círculo, depois você vai ver isso lá nos vídeos, tá? Ele é um círculo que tem raio 1. E aqui esses eixos que eu desenhei é como se fossem os eixos x e y. Só que o eixo do x a gente chama de eixo do cosseno. Ele me dá o valor do cosseno. E esse eixo do y, ele é o valor do seno. Ele me dá o valor do seno. Ok? E aí a gente anda nesse círculo em graus ou em radianos. Então, em graus, eu saio do 0 e vou até o 360. E eu posso continuar rodando, né? Então, eu vou rodando e aí eu chego no 720 e assim eu vou rodando. Isso daqui é infinito. Ele roda quantas vezes eu quiser, tá? Que aí você vai ver que existe um negócio que chama arcos côngruos, que são os pontos que têm a mesma posição, só que valores diferentes, dependendo de como a gente roda aqui nesse círculo, tá? Aí nas aulinhas lá você vai entender melhor isso. Aqui nesse caso, ele tá falando para mim que o meu ponto, o meu X, ele tá no segundo quadrante. Então, esse é o primeiro, começo contando aqui, segundo, terceiro e quarto. Então, vou desenhar aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro e quarto. Se eu sei que ele é um ponto do segundo quadrante, ele tá aqui, ó, o valor do seno é positivo, mas o valor do cosseno é negativo. Tudo bem? Só olhando no eixo aqui. Então, é um ponto que tá nesse pedaço aqui, ó. Eu não sei aonde ele tá, mas eu sei que ele tá aqui onde eu pintei de vermelho. Então, eu sei que o valor do seno... Então, eu vou pegar um ponto qualquer aqui, ó. Pintei um ponto mais gordo. Ó, o valor do seno é positivo, porque tá para cima do 0. E o valor do cosseno é negativo. Então, o seno... Vou escrever, ó. O seno é positivo e o cosseno é negativo. Tá? Deixa eu ver a pergunta da Dani aqui. A Dani caiu, ela vai te perguntar depois. Beleza. Mas ela já voltou? Não sabemos. Tá, então é isso. Então eu sei que o seno vai ser positivo e o cosseno vai ser negativo. O seno, eu já sei que ele era positivo. Olha aqui, ó, ele era positivo. Agora, o meu cosseno tem que ser negativo. Então, eu não vou poder usar o mais raiz de 15 sobre 4. Eu vou ter que usar o menos raiz de 15 sobre 4. Tá? Então, o meu seno aqui, ele só pode... O meu cosseno, desculpa. O meu cosseno de x, ele só pode ser o menos raiz de 15 sobre 4. Ele tem que ser negativo. Tudo bem? Professora, Oi. esse seno, ele é positivo porque... Ainda Porque... continua aquela regrinha que, por exemplo, esse eixo onde a senhora está com o mouse aí, ele é positivo e o cosseno, ele é, por exemplo, negativo. Isso é uma regra fixa? É uma regra, assim, tem gente que decora isso, Manuel, e eu não gosto de decorar. Já falei lá no começo da aula, né? Eu falei, né? Você não me conhecia, mas, enfim, eu não gosto de decorar. Então, eu gosto de entender. Olha certo. O ponto que eu tô usando aqui como exemplo, né? Eu usei um ponto do segundo quadrante como exemplo. Se isso é um eixo x e y, concorda que aqui é o 0? Sim. Certo? Para cá, no eixo x, são os números positivos. Uhum. E para cá do 0 são os números negativos. Ah, tá, eu lembro.
A mesma coisa eu pensando no eixo Y, ó. Se aqui é o 0, para cima são os positivos, para baixo são os negativos. Então, se eu estou pegando um ponto aqui no segundo quadrante, a hora que eu levo esse ponto até o eixo do seno, eu não estou num pedaço positivo? Sim. Sim? Então, nesse quadrante, o seno é positivo. Certo. Se eu pegar esse ponto e levar ele até o eixo do cosseno, estou no Negativo. pedaço negativo. Então, nesse quadrante é negativo. Agora, se eu pegasse um ponto aqui no terceiro quadrante, ó. Aham. Aqui ele seria cosseno negativo Certo. e seno negativo, Certo. Entendi. tá? Então, por isso que eu sempre desenho o círculo trigonométrico. Sempre que eu vou resolver um exercício de trigonometria e eu preciso entender alguma coisa que acontece no círculo trigonométrico, eu desenho. Aí você desenha, coloca o ponto lá, mais ou menos onde ele tá, e você vai entender o que acontece. Aí a gente não precisa decorar. Ah, maravilha. Tá Obrigado. bom? Imagina. Então, o cosseno é negativo, menos raiz de 15 sobre 4. Beleza. Agora eu tenho que achar a tangente, a cotangente, a secante e a cossecante. Então, vamos achar primeiro a tangente. Eu não sei se vai caber esse exercício aqui, né? A tangente de x, ó. Não é seno sobre cosseno? Então, eu vou pegar o meu valor de seno, que é 1/4, e vou colocar... Ficou feio, pera. 1/4. E vou colocar sobre o cosseno, que é menos raiz de 15 sobre 4. Tamira, Oi? a Dani, ela falou se dá para explicar a última parte, por favor. Não, já foi, já, obrigado. Ah, Ela tá. explicou para o Manuel e aí eu entendi. Ah, Obrigada. maravilha, Dani. Desculpa aí. Então tá. Imagina, tá tudo bem. Ó, então a tangente é seno sobre cosseno. Coloquei o valor do seno em cima e o valor do cosseno embaixo. Feio, horrível, porque é uma divisão de fração, né? Dá medo. Mas o que a gente faz na divisão de fração? Mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Inverso não é oposto. Isso continua negativo, tá? Então, ó, 1/4 vezes... Vou só inverter, ó, a fração continua negativa. Menos 4 raiz de 15. Tá? Esse 4 que está embaixo com esse 4 que está em cima, não cancela? Então, vou cancelar. Ó, cancelei o 4. E aí, isso vai dar menos 1 sobre raiz de 15. Então, a tangente de x... Vou passar um traço aqui, tá? A tangente de x vai ficar igual a menos 1 sobre raiz de 15. Pode ficar raiz embaixo? Não pode. A gente tem que racionalizar. Outra coisa, Manuel, que a gente já viu também, tá? Racionalização. O que é racionalizar? É eu não deixar a raiz embaixo. Nesse caso, é um caso de racionalização simples. Eu só tenho uma raiz embaixo, não tenho uma soma, ou não tenho uma raiz cúbica, raiz quarta. É uma raiz quadrada embaixo. Então, o que a gente faz? A gente multiplica em cima e embaixo por raiz de 15. Ou raiz do que eu tiver aqui embaixo. Então, eu vou fazer assim, ó. Raiz de 15, vou multiplicar embaixo. E raiz de 15 eu vou multiplicar em cima. Em cima vai ficar menos raiz de 15. Embaixo vai dar 15. Porque raiz de 15 vezes raiz de 15 dá raiz de 15 ao quadrado. E aí vai cancelar o quadrado com a raiz. Então, vai dar 15. Tudo bem? Tá, então tá. Então, ficou menos raiz de 15 sobre 15. Então, esse é o valor da tangente. A tangente é negativa. E aí, olha só. Aqui no círculo trigonométrico, a tangente, ela é um eixo que passa aqui na lateral do círculo trigonométrico. Ela tangencia o círculo trigonométrico. E a hora que eu penso nesse ponto no segundo quadrante, para eu levar no eixo da tangente, eu tenho que passar pelo centro da circunferência. Então, ó, eu levo ele dessa maneira aqui, ó. Ele encontra o eixo da tangente na parte negativa. Aqui é o zero desse eixo e eu tô na parte negativa. Por isso que a tangente ficou negativa também. Tudo bem? Tá? Então, a tangente de x é menos raiz de 15 sobre 15. Aí, se eu for fazer a cotangente. Para a gente fazer a cotangente, eu não tenho que inverter a tangente, tenho que trocar o de cima pelo de baixo.
Só que aí eu vou burlar a lei aqui, tá bom? Eu não vou fazer a cotangente desse daqui, eu vou fazer a cotangente desse início aqui, ó. Porque a hora que eu trocar o de cima pelo de baixo, o raiz de 15 já não vai para cima? E aí não fica a raiz embaixo, tá bom? Então, ó, a cotangente, eu já vou trocar o de cima pelo de baixo e vai ficar menos raiz de 15 sobre 1. Não preciso colocar o sobre 1. Vai dar menos raiz de 15. Se eu trocasse nesse daqui, percebe que tudo isso é igual, tá? O menos 1 sobre raiz de 15 e o menos raiz de 15 sobre 15 é uma igualdade isso. Se eu trocasse nesse, o raiz de 15 ia para baixo, o 15 ia para cima. Eu ia ter que multiplicar por raiz de 15 em cima e embaixo, para aí chegar nesse resultado aqui. Então, eu já vim desse daqui, por quê? Porque eu já sabia que a hora que eu trocasse, a raiz ia para cima. Tá? Então, a cotangente é menos raiz de 15. A secante de x. Secante de x. Secante não é 1 sobre cosseno? Eu não tenho que inverter o que acontece no cosseno? Então, ó, o cosseno está aqui. É menos raiz de 15 sobre 4. Eu vou trocar o de cima pelo de baixo, vai ficar menos 4 sobre raiz de 15. Menos 4 sobre raiz de 15. De novo, não pode ficar raiz de 15 embaixo, vai multiplicar em cima e embaixo por raiz de 15. Então, eu vou multiplicar aqui por raiz de 15. Aqui por raiz de 15, eu estou invadindo o exercício 2. Vai ficar menos 4 raiz de 15 sobre 15. Certo? Dúvidas até aqui. E aí tem a cossecante. Vou fazer aqui do ladinho. Professora, a Luísa tá com a mão levantada. Ai, meu Deus, eu não vejo isso aqui. Tá, Luísa, fala aí. Pode falar. Sora, a cotangente é cosseno sobre seno? Eu Cosseno esqueci. sobre seno. Mas pode ser 1 sobre tangente. Pode ser um sobre tangente. Pode ser o inverso da tangente. Só trocar o de cima pelo de baixo. Tá, mas é porque... tá, entendi. Tá? Tá, é que eu não tava entendendo a cotangente, agora eu entendi. Obrigada. Tá, imagina. Professor, Então, oi, fala, Johan. eu queria saber onde que passa a reta da cotangente, da secante e da cossecante, por favor, que eu sempre me confundo. Peraí. A reta... Não entendi a sua pergunta. Por exemplo, a tangente ela passa ali tangenciando a circunferência. Isso. A cotangente estaria onde? Então, a cotangente, a secante e a cossecante, eu prefiro explicar para vocês aonde ela está quando a gente aprender função. Porque vai ser mais claro para vocês entenderem o que acontece quando a gente estiver falando de gráfico. Então, a gente tem um gráfico que é o inverso do que acontece no seno e no cosseno. Não sei se ficou claro isso. Deu para entender o que eu quis dizer? Sim, eu Tá? entendi Tá. Então, quando eu inversão. for explicar aqui no círculo trigonométrico, a gente não vai conseguir ver direito, vai ficar meio bizarro assim, se eu for desenhar. Mas eu prefiro explicar a hora que a gente estiver falando de função, eu vou falar da função seno, cosseno, tangente e vou falar da função secante, cossecante e cotangente. E aí eu te explico o que acontece no círculo trigonométrico porque inverte as posições. Pode ser? Tá bom, então. Obrigado, viu? Tá? Mas eu te falo na hora que a gente for aprender função, os próximos capítulos. Aí acho que faltam 2 capítulos pra gente chegar em função. Tá? Beleza. Então tá. A cossecante. Ixi, peraí, que eu escrevi tudo em cima. Então, a cossecante. Gente, ele tá pulando a minha letra. O que eu faço? Fica tudo um em cima do outro. Deixa eu sair e entrar de novo. Cossecante. Agora parou. Cossecante de x. Então, o que é a cossecante? É 1 sobre o seno, certo? Então, eu vou pegar o seno, que é 1 sobre 4, e eu vou inverter ele, que vai ficar 4 sobre 1. Então, a cossecante dá 4. Dúvidas nisso? Acho que é bem tranquilo. Tá? Ok, vou fazer o exercício 2. Eu acho que ele cabe aqui. Samira, Oi.
Você quer que tire foto e mande no grupo e você apaga e faz o 2? Pode ser. Vamos ver se cabe. Se couber, eu deixo aí. Tá. Tá, eu vou, ó, eu acho que a cossecante cabe aqui embaixo porque ela foi bem facinho, né? E aí eu uso aquele pedacinho ali pro 2 também, ó. Coube, vocês veem aqui embaixo, né? O 4. Então eu vou apagar. Obrigada, viu, Breno? Ó, Imagina. aí acho que cabe aqui. Então vamos lá agora. O 2 ele é rápido, ele não é demorado, não. A gente tem a equação, que é seno ao quadrado de x menos... Seno ao quadrado, secante ao quadrado de x menos 2 secante de x igual a 0. É uma equação igual a gente estava fazendo de seno e cosseno, só que tem secante. E é isso, a gente vai achar o valor de x nela, tá? Vou resolver deixando a secante aí. E no final a gente vai tirar essa secante do exercício, tá? E a gente vai trocar para cosseno. Então, por enquanto, eu vou resolver usando a secante. Lembra que a gente podia trocar a secante de x por y, ou seno ao quadrado de x por y, ou qualquer coisa do tipo, porque isso é uma equação de segundo grau? Pode, eu não vou fazer. Eu vou deixar desse jeito que tá. E aí eu vou escrever assim, ó. Como isso é uma equação de segundo grau, que é incompleta, que só tem 2 termos, eu vou colocar a secante de x em evidência, e aí ela vai multiplicar a secante de x menos 2 igual a 0. Menos 2 igual a 0. Tudo bem? Ó, coloquei a secante de x em evidência. Dentro do parênteses, desse daqui que tinha secante ao quadrado, né? Eram 2 secantes, sobrou uma aqui dentro. Desse daqui tinha menos 2 secantes, eu tirei a secante e deixei ela aqui fora, sobrou só o menos 2 aqui, igual a 0. Tá? Então, eu não mudei a equação. Quando eu tenho uma multiplicação igual a 0, então aqui no caso eu tenho uma multiplicação igual a 0, o que eu tenho certeza? Que ou o primeiro termo é 0, ou o segundo termo é 0. Então, ou secante de x vai ser igual a 0, ou secante de x menos 2 vai ser igual a 0. Daqui eu tenho uma resposta, ó. Secante de x igual a 0. Aqui, secante de x igual a 2. Certo? Só que a gente não sabe secante, né? Aqui no círculo trigonométrico. A gente sabe seno, cosseno e tangente. Então, o que eu faço com a secante? Eu transformo ela em cosseno. Então, secante não é 1 sobre cosseno? Então, eu vou escrever assim, ó. 1 sobre cosseno de x igual a 0. Agora, olha para essa equação. 1 sobre cosseno de x igual a 0. Que valor que eu tenho que dar para o cosseno para isso dar 0? 1 dividido por quem que dá 0? Por ninguém. Ou seja, não existe valor para que essa equação seja válida. Nessa daqui não tem resposta. Então, aqui ó, a gente escreve assim. Não existe valor de x. Ou só não existe x, tá? Pode escrever só assim, ó. Não existe x. Nesse caso aqui, só que a gente tem um outro pedaço, que é o secante de x igual a 2. Então, no secante de x igual a 2, eu tenho 1 sobre cosseno de x igual a 2. Ó, troquei a secante de x por 1 sobre cosseno igual a 2. Olha o que eu vou fazer. O 2 não está sobre 1? Se eu trocar o cosseno para cima, né, se eu inverter a posição, eu inverto a posição do outro lado também e tudo bem. Então, isso vai ficar assim, ó. Cosseno de x igual a meio. Eu troquei os dois lados. Então, eu pus o cosseno para cima, o 1 para baixo, e o 1 para cima e o 2 para baixo. Tá? Vocês podiam multiplicar em cruz, cosseno de x vezes 2 igual a 1, e aí passar o 2 dividindo, vocês vão chegar no mesmo lugar. Cosseno de x igual a meio. Tudo bem? Aqui, no cosseno de x igual a meio, a gente sabe calcular. Quando que o cosseno de x é igual a meio? Vou fazer o círculo trigonométrico de novo. Ó, desenhei o círculo trigonométrico, desenhei ele pequenininho aqui, pela minha falta de espaço.
cosseno, seno. Aonde o cosseno de x dá meio, né? Então, o meio tá aqui, o cosseno de x é lá no 60. Cosseno de 60 dá meio. Só que o nosso exercício tá em radianos, ó, 0 e 2π, certo? Então, aqui eu tenho que escrever o 60 em radianos, que é o π sobre 3. Só que além dele dar meio no π sobre 3, tem esse outro ponto aqui, ó, que a hora que eu levo para o eixo do cosseno também dá meio. Quem é esse ponto? Ele é o 2π menos π sobre 3. Manuel, não se assusta agora, tá bom? Depois assiste as aulas que você vai entender essa parte. 2π menos π sobre 3 vai dar 5π sobre 3. Então, eu tenho dois valores para x, para o cosseno dar meio, né? Ou o x vale π sobre 3. Professora, Oi? eu dei uma perdida nessa parte que você falou do meio. Você pode repetir? Posso. Lembra lá da tabela, onde o cosseno dá meio. Né? O cosseno dá meio no 60 graus, certo? Sim, certo. 60 graus, que é o π sobre 3. Uhum. Tá. Mas o meio é aqui, né? Mais ou menos. Além do π sobre 3, a gente tem esse outro ponto aqui, que a hora que eu levo no eixo do cosseno, também dá 60. Também dá meio, desculpa. Né? Então, eu tenho que descobrir quem é esse ponto. Esse pedacinho não vale π sobre 3? Sim. Que é igual a esse aqui, né? Então, é quando eu volto do 2π. Então, eu vou fazer o 2π menos... Ah, é verdade. Menos... Uhum. Verdade, tá? verdade. Que dá o 5π sobre 3. Uhum. Tem aqui alguma pergunta aqui em cima. Peraí. Mas eu me perdi nisso. Você pode explicar de Pro, novo? a Gi se perdeu. Tá, Gi, vou explicar. Pro pode explicar do arco. A Dani. Dani, você entendeu a parte do ar? Acho que isso era antes. Era, acho que foi antes, que faz muito tarde. Tá, Gi, vamos lá, de novo, ó. Eu resolvi a equação do segundo grau. Me fala se você tem dúvida na equação do segundo grau, Gi. Acho que ela só tá com o bate-papo aberto. Deixa eu deixar ele aberto. Não, Ela falou então tá. que não. Não, então na equação do segundo grau tá ok. Resolvemos a equação do segundo grau. Chegamos aqui, secante de x igual a 0 e secante de x igual a 2, certo? Aí, a partir daqui, eu não sei resolver secante. Então, o que que eu faço? Eu transformo o secante na relação que a gente... nas outras relações trigonométricas. Então, secante é 1 sobre cosseno de x igual a 0. Aqui também, ó, 1 sobre cosseno de x igual a 2. Nessa primeira parte, 1 sobre cosseno de x igual a 0, 1 dividido por ninguém, eu vou conseguir chegar em 0. Mesmo se você multiplicar cruzado, aqui vai ficar cosseno de x vezes 0, que vai dar 0. E aí você vai ter 1 igual a 0, que não é uma verdade. O que significa que não existe um valor para x para que essa equação dê certo. Tá? Então, essa equação aqui eu deixei ela de lado, ela não existe. Não vou resolver. Aí eu vou vir para essa outra aqui que a gente encontrou, que é a secante de x igual a 2. Então, eu escrevi aqui 1 sobre cosseno, mudei, né, de secante para 1 sobre cosseno, igual a 2. Eu vou fazer do outro jeito, ver se fica mais fácil. Deixa eu passar vocês para baixo aqui. Não tem espaço, mas... Ó, vou fazer de azulzinho aqui. Se a gente multiplicasse em cruz, não ficaria 2 cosseno de x igual a 1? Vou escrever aqui em cima, ó. Vê se você acha aí onde eu estou escrevendo. Estou escrevendo aqui, ó. 2 cosseno de x igual a 1. Então, passando o 2 dividindo, o cosseno de x não seria meio? Tudo bem? É um outro jeito de fazer. Como eu fiz? Eu só troquei o de cima com o de baixo, porque eu queria o cosseno em cima. Então, eu inverti. Eu coloquei o cosseno para cima, o 1 para baixo. Ó. E o 1 para cima e o 2 para baixo do outro lado. Tá bom? Então, aí ficou cosseno de x igual a meio. Aí a gente pensa lá na tabela, né? Quem que o cosseno dá meio? O cosseno dá meio nos 60 graus, né? Lá na tabela, 30, 45, 60, que é onde o cosseno dá meio. Só que eu não pegou, beleza. Então, só vou concluir aqui. Aí eu achei o π sobre 3. O outro lugar que dá meio é nesse quarto quadrante, né? Que o cosseno dá meio. Então, é 2π menos π sobre 3 e é o 5π sobre 3. E aí, então, nossas
respostas, deixa eu voltar vocês para lá. Aqui. Nossas respostas são π sobre 3 e 5π sobre 3. Beleza, gente? E aí tem que escrever solução, tá? Escreve lá o conjunto solução. Deixa eu escrever aqui. Solução. Aqui não precisa colocar o x pertence aos reais. Quem gosta de colocar, coloca. Tá? Mas não precisa. π sobre 3 e 5π sobre 3. Tudo bem? Nossa, essa lousa ficou bonita, hein, gente? Olha, sensacional. Tô me superando aqui. É assustador. Não, Manuel, não fala assim, respira. Vamos lá, aula que vem, ó, você vai estar feriado sexta-feira, eu sei que vocês têm simulado, mas feriado sexta-feira, Manuel vai se dedicar a... E aí, eu não tenho aula quarta-feira que vem, tá? Segunda, terça e quarta vocês não têm aula, não é isso? Então, ó, Manuel, arrasa... Não, mas é assustador pra gente também, tá tudo sob controle. Não, Renata, não fala assim, vai assustar o menino, Renata. Pois é. Ai, gente. Tá, mas ó, pode me mandar pergunta, tá? Mesmo que não tenha aula segunda, terça e quarta, manda pergunta, vamos tirar as dúvidas aí nesses tempos que vocês têm para relaxar e estudar um pouco mais também, né? Eu acho que a senhora não vai dormir, porque se eu mandar todas as perguntas... Não, pode mandar. Ó, vamos lá, o 3 a gente já tinha feito. Eu vou pro 4. Quanto tempo eu tenho? Ah, senhor, eu tenho 6 minutos. Eu vou pro 4 e o 5 é bem grande. Acabou 11h40, prof. Tá. Ah, 11h40. Ah, eu acho É, que isso tem 24 minutos. Tenho tempo, 6 minutos. gente, tenho tempo. Vamos lá, tá tranquila. Mas tranquilidade, prof. Tranquilidade, nada de correr. Aqui, ele quer que eu decida se isso é uma igualdade, tá? Ele quer que eu decida se o que ele escreveu de um lado é igual ao que está escrito do outro lado. Tudo bem? Então, a gente vai resolver igual eu fiz essa segunda passagem aqui, meio que tentando deixar os dois termos e vendo se eu acho coisas iguais, tá? A única coisa que eu posso mudar nessa primeira igualdade, deixa eu escrever aqui que fica mais claro, né, do que o que está escrito, né? Cosseno de x sobre 1 mais tangente de x e 1 sobre seno de x mais cosseno de x. Então, a única coisa que eu posso melhorar aqui é tirar esse tangente, certo? E trocar por seno sobre cosseno, tá? É isso que eu vou fazer. Então, eu vou pegar aqui, ó. Vou manter todo o resto. 1 mais seno sobre cosseno. E 1 sobre seno de x mais cosseno de x. Ok? Bom, agora eu tenho que melhorar isso daqui, né? Que tá feio. Como é que a gente vai fazer isso? É 1 mais a soma de uma fração. Então, eu vou fazer igual eu expliquei lá no começo. Cosseno de x vezes 1, certo? Que vai dar cosseno de x mais seno de x, tudo sobre cosseno. Então, vai ficar assim, ó. Parece feio, mas tá tudo bem. Vai ficar cosseno de x mais seno x, tudo sobre cosseno. Percebe que eu tenho um número em cima e uma fração embaixo no denominador, tá? Igual a 1 sobre seno de x mais cosseno de x. Ok? O que eu vou fazer aqui nessa primeira parte, nesse primeiro membro? Eu vou manter o de cima e multiplicar pelo inverso do segundo. Por quê? Porque é uma divisão de fração. Tá? Então, eu mantenho o cosseno de x, que é o que está em cima, e multiplico pelo inverso do que está embaixo. Então, cosseno de x sobre cosseno de x mais seno x. Tudo bem? Igual a 1 sobre seno de x mais cosseno x. Multiplicação aqui é uma multiplicação de fração, tá? É como se eu tivesse um 1 aqui embaixo. Então, o cosseno multiplica o de cima e o 1 multiplica o que está aqui embaixo. Então, vai ficar cosseno ao quadrado de x sobre
Vou arrumar, ó. Vou só escrever na ordem bonitinha. Seno x mais cosseno x igual a 1 sobre seno x mais cosseno x. Olha para o que a gente chegou. Peraí, deixa eu terminar de escrever. Olha para o que a gente chegou. A gente chegou nisso daí. É igual? Não, não é igual. Para ser igual, o cosseno ao quadrado de x teria que ser igual a 1. Tem alguns valores de x que isso dá certo? Tem alguns valores de x que isso dá certo. Quando ele me pergunta, decida se essa identidade, se essa igualdade é uma identidade, ele quer que para todos os valores de x, isso seja uma igualdade. Isso seja igual, certo? E aqui não acontece. Eu consigo achar alguns valores de x que o cosseno ao quadrado de x vai ficar igual a 1, mas não é para todo x. Então, quando ele me pergunta, decida se isso é uma igualdade, a gente chegou em alguma coisa que não é igual. Ó, o de baixo é igual, mas o de cima não é igual. Então, isso não é uma identidade. Tudo bem? Então, a gente escreve, ó. Não é uma identidade. Perceba que isso não é uma equação, ele não quer que eu resolva. Se ele quisesse que eu resolvesse, eu conseguiria resolver, né? Esse daqui de baixo já é igual, a gente cancela e eu teria cosseno ao quadrado de x igual a 1 e eu acharia valores para x. Não é isso que ele me perguntou. Ele pediu para eu decidir se isso é uma identidade, se isso vale para qualquer valor de x. Isso não vale para qualquer valor de x, porque eu acho alguns valores específicos em que isso vale. Ficou claro essa parte de identidade e não identidade? Não muito, prof. Mas você entendeu a parte de que ele não quer que eu resolva? Entendi. Tá. Mas eu também não É que visivelmente eu consigo entender que um não é igual ao outro. Ok, é isso. É isso. Mas aqui, essa parte de, tipo, alguns valores de X não entram nisso, tipo, quais valores não entrariam, por exemplo? Então, por exemplo, vou resolver de azul aqui, tá? Que não faz parte, só pra gente entender. Tá. Então, se eu faço assim, ó, cosseno ao quadrado de x igual a 1. Porque se ele fosse igual, se eu soubesse que cosseno ao quadrado de x era igual a 1, eu conseguiria resolver, não é isso? Aí eu teria que desenhar nada. Passar o quadrado para o outro lado como raiz, ia ficar cosseno de x igual a mais ou menos 1. Tudo bem? Porque raiz de 1 é 1. E aí eu iria lá no círculo trigonométrico. Ó, vou lá no círculo trigonométrico. Aqui é o cosseno, aqui é o seno. E aonde o cosseno dá 1 ou menos 1, né? Ele dá 1 aqui e ele dá menos 1 aqui. Certo, Manuel? O raio do círculo é 1. Então, aqui é o 1 positivo do cosseno e aqui é o 1 negativo do cosseno. Certo? Então, mais 1, menos 1. Quem são esses pontos? Eu vou falar em graus, mas o exercício não diz graus, radiano, nada, porque ele não quer que eu resolva, tá bom? Então, seria o 0, o 180, o 360 e assim por diante. Eu teria esses pontos. Eu tenho alguns pontos em que dá mais 1 ou menos 1, que é o que daria certo aqui, que geraria uma identidade, né? Mas são alguns, não é no círculo trigonométrico inteiro que isso dá certo. Então, isso não é uma identidade. Tudo bem? Ok? Quem não tinha entendido, tinha mais gente que não tinha entendido, não só a Renata, tudo bem? Ô, professora. Fala. Quem que fala? É o Breno. Por isso Fala, que eu não posso multiplicar em cruz logo na primeira, né? Por isso que eu não posso multiplicar em cruz. Ah, porque Na eu achei verdade, se você... Aqui você tá falando? Então, eu multipliquei em cruz, eu substituí... Quer dizer, eu multipliquei em cruz embaixo. Aqui. Isso. Tá. E aí, tipo, eu achei o cosseno também de mais ou menos 1. E aí eu achei que era uma igualdade, porque existe, né, o cosseno de 1. Isso. Mas você chegou, olha só, olha no que você chegou. Você até não tem problema você multiplicar em cruz, mas você chegou em cosseno ao quadrado de x igual a 1. Não foi isso que você chegou? Sim. E aí, aí fica mais difícil ainda entender que... Porque assim, ó, você tem cosseno ao quadrado de x igual a 1. O cosseno ao quadrado de x é igual a 1 para todo x?
Ah, Por isso que não é uma identidade. Não tem problema você resolver desse jeito que você fez. Entendi. Tá? Mas ele teria que ser ele teria que ser válido para qualquer valor de x. Ah, então é por isso que não dá para resolver ou chegar no mesmo resultado, mas aí cabe no final analisar se vale para todos. Isso. Então, por exemplo, quando a gente tem a relação fundamental, que é seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1, isso é uma identidade. Porque qualquer valor que eu der para o x vai dar 1. Ah, Tudo bem? O entendi, que é professora. a ideia de identidade? Entendi. Tá. Obrigado. Imagina. Tudo bem, gente? Alguém me perguntou alguma coisa aqui no chat, que o meu chat não tá aparecendo mais. Você resolveu que não quer. Ah, apareceu. Não. Tá. Beleza, vamos lá. Vamos pro próximo. O 4. Aqui. Pro, Oi. a Luísa falou, então identidade só vale se todos os x quiserem valer para todas as regras. Isso. É isso mesmo. Tá? Se eu tenho que dizer qualquer valor de x vai dar aquilo que eu tô falando que é igual. Vai dar aquele valor, né, no caso. Gente, essa daqui dá para fazer de 2 jeitos. Tá, entendi, valeu. Tá. Eu vou fazer do jeito mais fácil, né? Mas dá pra gente complicar ela, tá? Dá pra fazer usando desse jeito que ela tá mesmo, fazer uma equação de segundo grau e é bem punk. Eu até resolvi do outro lado, desse outro jeito, mas acho que é melhor não. Olha só, ele me deu essa equação aqui. Cosseno ao quadrado de x igual a 0. De arrancar todos os cabelos, né, Manuel? É, todos. O Manuel não tem, tá? Ele é que nem o Alvani aí, ó. Não tem para arrancar. Se tivesse, E olha que eu arrancava. nem tenho cabelo, hein? Se eu tivesse, eu acho que já estaria todos caídos. Tá. Então, ó, vamos focar nesse exercício no que ele quer. O que ele quer? Ele não quer o valor de x. Ele quer os possíveis valores para tangente de x. O que era tangente de x? Tangente de x não era seno sobre cosseno? Certo? Isso era tangente de x. Para eu transformar o seno ao quadrado em tangente ao quadrado de x, se eu dividisse por cosseno ao quadrado de x, daria certo? Viraria tangente, não viraria? E como isso é uma equação, eu posso dividir todo mundo por cosseno ao quadrado de x. Tá bom? É isso que eu vou fazer. Ó, eu vou dividir todo mundo por cosseno ao quadrado de x. Tá? Então, quando eu dividir, eu vou escrever. Vai ficar assim, ó. Seno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x. Dividir por cosseno ao quadrado de x. Vou dividir esse outro aqui, ó. Vai ficar 3 seno de x vezes cosseno de x sobre cosseno ao quadrado de x. Mais 2 cosseno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x. Igual a 0. Posso até escrever sobre cosseno ao quadrado de x, mas não vai fazer diferença, porque 0 sobre cosseno vai dar 0. O que eu ganho fazendo isso? Aqui vira tangente ao quadrado de x, porque é seno sobre cosseno. Tudo bem? Alguém fez uma pergunta. Deixa eu achar a pergunta. Imagina. Imagina. Foi a Renata que respondeu. Tá. Aqui, ó. Eu não tenho um cosseno em cima e 2 cossenos embaixo, porque ele tá ao quadrado? Então, eu posso cancelar um cosseno de cima com um cosseno de baixo. Então, vai ficar assim, ó. Vai sumir esse cosseno e vai ficar só cosseno x aqui embaixo. Só que aí, olha que bonitinho. Eu tenho seno sobre cosseno. E seno sobre cosseno não é tangente? Ó, seno sobre cosseno é tangente. Então, eu vou escrever aqui menos 3 tangente de x.
E esse cosseno ao quadrado com esse cosseno ao quadrado, ó, tem 2 em cima, 2 embaixo, eles vão se cancelar. Então, vai ficar mais 2, igual a 0. E o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho uma equação do segundo grau em tangente. Aí, Manuela, só para você não se desesperar mais ainda, o que a gente faz para melhorar a vida aqui? A gente pega o tangente de x e troca por y. Então, isso vai ficar assim, ó. Y ao quadrado menos 3y mais 2 igual a 0. Essa é uma equação do segundo grau bonitinha. A gente sabe resolver Bhaskara ou somiproduto, para quem, né? Eu vou fazer por Bhaskara, que eu acho que a maioria faz, tá? Mas dá para fazer por somiproduto, eu prefiro até. Então, vou fazer delta aqui. Só relembrando para o Manuel. Delta é b quadrado menos 4ac. Quem é o A aqui? O seu A é 1, tá lerdo, já escreve. O seu B é o menos 3 e o seu C é o mais 2. Tá? Ele não circulou, mas eu circulou, gente. Ele comeu aqui o negócio. Deixa eu apagar. Não foi. Deixa eu dar um coisa na página. Não gostou do que eu escrevi, eu acho. Pera, deixa eu apagar e escrever tudo de novo, né? Apagou aí? Vamos lá. Então, ó, o delta é b quadrado. Quando a pessoa tá feliz, que vai conseguir fazer a aula inteira, a internet resolve não agradar ela. Vamos ver se vai. Ai, agora escreveu. Pronto. Então, ó, o 1, o menos 3 é o B e o C é o mais 2. Tá bom? Só para relembrar aí a equação do segundo grau, né? Principalmente aí para o Manuel que está chegando agora. Então, ó, aí eu vou calcular o delta. Então, eu vou colocar o menos 3 ao quadrado, que vai dar 9, positivo, menos 4 vezes o 1 vezes o 2. 4 vezes 1 dá 4, vezes 2 dá 8. Então, vai ficar menos 8, o delta deu 1. Certo? Aí eu vou calcular o y. O y, a fórmula é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, o y vai ficar menos o menos 3, então vai ficar um 3 positivo, mais ou menos a raiz do 1, que é 1, sobre 2 vezes 1, que é 2. Vou separar em y', duas linhas. Então, ó, 3 mais 1 dá 4, dividido por 2 dá 2. E 3 menos 1 dá 2, dividido por 2 dá 1. Então, a gente achou que o y pode ser 2 ou o y pode ser 1. Mas quem que era o y? O y não era a tangente de x? Aqui, ó. Então, o meu y, ou seja, minha tangente de x pode ser igual a 2, ou minha tangente de x pode ser igual a 1, que é a alternativa C, que parece um E, né? Mas é C. Se eu consigo apagar. C. C, ficou mais bonito, acho. Pro, Fala, Renata. tem alguma objeção para tangente de valores assim, tipo 1/2, desse tipo de coisa ou não? Não, tangente pode ser qualquer valor. Tá.
tá? Ela só não existe a tangente do π sobre 2 e do 3π sobre 2, né? Não existe valor quando o x vale isso. Mas a tangente pode ser qualquer valor, do 0 até mais infinito e do 0 até menos infinito. Tá. Deu para entender o que eu falei? O x tem objeção, o valor da tangente não. Sim, entendi. Tá bom. Tá? Tá, obrigada. Nada. Ó, Manuel, tudo bem aqui? Tá? Então eu só resolvi a Bhaskara, né? Delta, o y, achei os valores de y e substituí aqui, ó, tangente de x, né? Porque o meu y era tangente de x. Então a tangente de x vai ser 2 e a tangente de x vai ser 1. Eu não quero achar o valor de x que eu chego nisso. Eu só quero achar o valor da tangente, que foi o que ele me perguntou. Então aqui é a alternativa C. Ou é 1 ou é 2. Tá? Alguém perguntou alguma coisa no chat? Deixa eu ver. Pro, Oi. quando eu fiz esse exercício, eu usei a relação fundamental, né? Aí eu caí na equação de quarto grau e eu usei substituição pelo y, né? Tá. Só que aí... Uma biquadrada, é isso? Oi? Você achou uma biquadrada? Isso. Aí eu substituí depois e eu cheguei num valor negativo também, né? Porque eu extraí a raiz do seno ao quadrado e ficou mais ou menos raiz de 2 sobre 2, né? Por que eu não posso usar o negativo nesse caso? Você me conta qual equação você chegou? Eu cheguei em 10 seno à quarta de x menos 13 seno ao quadrado de x mais 4. Menos 13 seno ao quadrado de x mais 4. Assim, só por curiosidade, você elevou os dois lados ao quadrado, é isso? Para fazer substituição? Não, eu só substituí usando a relação fundamental mesmo. Tipo, E como você substituiu aqui, ó? usei a raiz. Raiz de 1 menos seno ao quadrado de x. Nossa, não, aí você tem muitas complicações. Quando você usa a raiz, o que está aí dentro não pode ser negativo. Então, provavelmente, o valor que você achou negativo dá negativo dentro da raiz. Por isso que você não pode usar ele. Entendeu? Quando você usa a substituição e coloca uma raiz aqui no meio, você gera uma condição de existência. Então, isso não existe se o que tiver dentro da raiz for negativo. Ah, entendi. Entendeu o que eu falei, Breno? É o Breno que tá falando comigo, né? Não, é o Ian. Ian, tá. Entendeu o que eu falei, Ian? Uhum. Tá. Então, aqui você substituiu o seno de x, você passou o quadrado para o outro lado, aí ficou raiz de 1 menos cosseno ao quadrado de x, é isso? E aí você substituiu o cosseno também. Acho que é isso aí. Nossa, aí você chegou numa... E aí, como é que você sumiu com a raiz? Eu elevei ao quadrado de novo. Nossa senhora! E aí, quando você leva ao quadrado de novo, você tem que tomar cuidado, porque você tem 3 termos na hora que você vai levar ao quadrado, né? Ou você passou a raiz para o outro lado e elevou ao quadrado? Não, então, quando eu passei a raiz para o outro lado, ele elevou ao quadrado. Aí deu uma... Nossa, e eu acho que você foi assim, por um jeito bem complexo. O negócio já não era bonito, né, Renata? Já não era bonito. Aí o Ian... Cancela ele, professora, pelo amor de Deus. Vou tirar ele da sala. O que você acha? Eu Vou acho tirar o Ian ótimo. da sala. Ian, sai da sala, Ian. Pelo amor de Deus, Ian. Já é de chorar. Imagine com essa... Aí o Ian fica falando essas coisas loucas aí, né? De outro planeta. Não dá, não. Eu tava mentalizando cada passo. Aí eu falei assim, onde isso vai acabar? Ó, eu vou contar como é que eu fiz. Né? A primeira vez que eu fiz, eu falei, não, gente, tem que ter um jeito mais fácil de fazer isso. Ó, Ian, esse daqui eu acho que é mais fácil que o seu. Eu considerei a minha equação em seno. Então, o A era 1, o B era menos 3 cosseno x e o C era 2 cosseno ao quadrado x. E aí você consegue fazer o delta, e aí você acha um delta bonitinho, o delta dá cosseno ao quadrado de x, e aí você resolve toda a sua equação e acha uma relação entre o seno e o cosseno, e aí você chega na tangente também.
Não é difícil, mas você tem que trabalhar com uma equação que leva o A como cosseno, seno, essas coisas, né? Ah, eu não ia pensar nisso, não. Eu fui direto na relação fundamental. Aí deu essa cagada toda. Eu acho que algo deu errado. Aí depois, se você quiser me mandar uma foto, eu vejo para vocês, tá? Então tá. Gente, tarefa tá aqui do ladinho, ó. Olha como a professora foi esperta hoje. Foi muito fofa, né? Fala. Tá aqui, tá? 1, 2, 3 e 6, 4, 8 e 12. Eu pulei vários, porque vários vocês ainda não conseguem fazer, tá bom? Que vocês precisam de soma de arcos. E dica, dá para vocês irem voltando, já que vocês têm um feriado, nada para fazer, só tem a minha matéria para estudar, não é? Então, como vocês só têm a minha matéria para estudar, dá para vocês voltarem nos outros capítulos e tem uns exercícios que levam secante, cotangente que eu tinha pulado, tá? Já dá para vocês resolverem, tá? Mas nada assim com obrigatoriedade, vai fazendo conforme dá o tempo, né? Que dá certo. E aí tentem fazer aula 15 e 16, 1, 2 e 3. Manuel, você não, tá? Aula 15 e 16, só depois que você assistir os vídeos do YouTube. Falei. Tá? Beleza, obrigado, viu, professora? Imagina, gente, quem tiver dúvida pode falar ou pode me mandar, tá? Aí fiquem... Deixa eu tirar essa equação do Ian aqui, que senão depois eu vou mandar com ela. Aí vocês vão falar, meu Deus, de onde saiu isso? Mas é isso, tá bom, gente? Um beijo. Obrigada, Beatriz. Vocês são lindos, tô morrendo de saudade. Né? Vai ser um novo reencontro, né? Quando a gente voltar para a sala de aula. Vai parecer o primeiro dia de aula, né? Vai dar até friozinho na barriga, porque faz tanto tempo já que eu nem sei mais o que é isso. Né? Tá? Um beijão, viu, gente? Bom feriado para vocês, né? Tchau, professora. Obrigado. Bom feriado. Imagina, beijo. Prof, se ele pedisse o X, o 1 seria 45, mas o 2 a gente não sabe, tá? Até dá pra gente fazer depois que alguém perguntou aqui, gente, se ele pedisse o valor de X, o 1 seria 45, mas o 2 seria quanto, né? Depois que a gente aprender soma de arcos, dá pra gente fazer, porque como a gente sabe a tangente de 1, aí a gente vai saber a tangente de 1 mais 1, que é 2, né? E aí a gente consegue resolver, tá, Silas? Mas por enquanto ainda não. Aula que vem. Tchau, gente. Vou fechar a reunião. Beijinhos.